Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre tipos de introdução. Então acompanhem no livro de vocês, aula 8 de redação, página 39, tudo bem? Bom, então relembrando que nós já observamos na sala de aula algumas formas de produzir um texto dissertativo argumentativo. E essa aula aqui, ela traz no livro de vocês algumas formas ali que ela apresenta para se realizar uma boa introdução. Lembrando que não há uma forma única de se fazer isso, tudo bem? O que vale ressaltar é que cada escritor, cada pessoa que vai escrever um texto, ele tem em mente quais são os aspectos necessários para que se faça uma introdução, beleza? Então aqui a aula de vocês apresenta que para um texto dissertativo, é necessário que tenha uma introdução. E nessa introdução é super necessário que você apresente o tema e a sua tese, que será defendida por você. E nesse caso a tese tem que ser defensável e é essencial que a tese esteja relacionada ao tema. E é interessante que ela já reflita uma situação, um problema. Então, na introdução, você tem que apresentar, como eu falei para vocês, um tópico frasal. Aqui o livro de vocês, ele apresenta aqui a teoria, mas não apresenta um teórico que fala sobre isso, Então, eu vou passar para vocês aqui dois nomes, tá? Otto Mossi Garcia, mas o nome dele dos livros que ele utiliza, que ele escreve, ele utiliza mais Otto Garcia, tudo bem? Então ele é um autor de referência nacional sobre produção textual, tudo bem? E aqui no Amazonas, referência regional, nós temos Odenildo Sena, que é um professor aposentado da UFAM, e ele tem esse livro aqui, Engenharia do Texto, a qual é muito importante que vocês tenham conhecimento sobre ele, porque ele estrutura uma forma básica de um parágrafo e de um texto. Bom, voltando para o livro de vocês, observamos aqui que é apresentado a introdução básica. O que seria uma introdução básica? Uma forma mais simples de se escrever uma introdução, beleza? E esse exemplo que é postado aqui foi elaborado a partir do seguinte tema: existe racismo no Brasil? Então, a partir desse tema, observem que esse autor dessa introdução começou o texto falando sobre preconceito racial, é um tema recorrente de discussão. Embora não se possa comparar na magnitude ao observado em outras regiões do globo, tais como nos Estados Unidos e na África do Sul durante o Apartheid, tal prática ainda persiste no Brasil, disfarçada algumas vezes sob a forma de desigualdade social. Então aqui é apresentada uma introdução, a qual ele apresenta aqui um tópico frasal, tudo bem? Que o preconceito racial é tema recorrente de discussão, e aqui ele vai descrever um pouco sobre isso. Seria o tipo mais básico de introdução. Porém, como eu não sei quem fez essa introdução, não tem um autor específico para isso, comparando com a teoria lá do Odenildo Sena, que eu apresentei para vocês, e Otto Garcia, o parágrafo não se encontra numa forma padrão, porque segundo aqueles autores, o parágrafo tem que apresentar início, meio e fim. Observe que aqui eu só tenho um ponto seguida. Então, verificaram que esse período está muito longo. Embora esteja muito bem escrito, ele está muito longo. O que acontece? É necessário que o escritor, nesse caso aqui, tenha um conhecimento muito grande de orações subordinadas, substantivas, adjetivas, de aposto, para que possa escrever esse período sem que ele fique incoerente. Observem que ele utiliza aqui vários exemplos, vírgula, então ele apresenta apostos. Então é interessante que, nesse caso, não ficou incoerente porque o possível autor desse texto aqui conhece muito bem a questão da gramática, trabalha muito bem a gramática. Então não é recomendado para um aluno de ensino médio, por exemplo, a não ser que ele tenha todos os conhecimentos necessários para fazer um período desse tamanho. O ideal é que você escreva mais ou menos 2 ou 3 linhas no máximo, 2 linhas e meias, e 2 linhas e meia, pontue ponto seguida e continue com a conclusão do seu parágrafo. Mas isso aí depende muito da forma que a pessoa escreve, tudo bem?
Beleza, então aqui ele continua falando sobre o texto, aqui é o desenvolvimento dele, e então essa aqui é um primeiro exemplo de como se pode realizar uma introdução, tudo bem? Mais adiante, ele fala o seguinte, uma introdução básica, agora com enumeração. Aqui ele apresentou o tema, beleza? Ainda há esperança para o problema do aquecimento global? Então, observem aqui que ele faz um tópico frasal bem grande, né? Ele aborda isso aqui, o aquecimento global e as consequentes catástrofes climáticas têm gerado preocupação, não só entre cientistas, mas também entre cidadãos comuns. Ponto seguida. As ações afirmativas de concessão de incentivos fiscais e, olha a conjunção e, a substituição gradual da matriz energética constitui duas importantes frentes de atuação a serem trabalhadas pelos países. Nesse caso aqui, observem que esse autor, ele apresenta na sua introdução aqui dois argumentos que ele acredita, né? Então, ele já enumerou aqui o primeiro, as ações afirmativas, e o segundo, a substituição gradual da matriz energética. Nesse caso, o texto dele já vai, ele vai consistir, pelo menos nesse caso, ele já apresentou aqui aqueles dois argumentos de forma bem explícita, né? E com a conjunção e, que vai ser que é aditivo, né? Adicionou dois termos. Então, o primeiro parágrafo, né? Ele vai ter que trabalhar sobre a questão das afirmativas, e a segunda, essa substituição aí gradual da matriz energética, tudo bem? E por fim, a sua conclusão. Então, essa aqui seria a segunda forma de introdução que pode ser feita. A primeira, básica, né? Apenas falando sobre. A segunda aqui, ele já coloca aqui dois elementos, né, enumerados, para que fique mais claro ainda para o leitor dessa redação, beleza? Para o corretor. Então, na outra página, vamos ver aqui, ele apresenta mais um tipo de introdução básica agora com o quê? Com interrogação. Então, nesse caso, observem que deixar questionamentos sem respostas pode tornar o texto dissertativo obscuro. O recurso da pergunta retórica é o mais indicado para esse tipo de introdução. O que é uma pergunta retórica? É um questionamento cuja resposta já é evidente para o leitor. Então, quando você for trabalhar essa questão de introdução com uma interrogação, é importante que você pontue muito bem dentro do seu texto respostas possíveis para essas interrogações, beleza? Para que o leitor, o corretor, não fique confuso se você respondeu ou se você não respondeu aquela pergunta que você mesmo fez, entendeu? Então, é um problema que deve ser bem discutido isso aqui quando se faz esse tipo de introdução. Então, observe o seguinte, que ele tem um tema e ele desenvolveu o seguinte na sua introdução. A sociedade moderna mostra-se dependente da internet em diversas tarefas diárias, como buscar informações ou contactar familiares e colegas. Ponto seguida. Será, no entanto, que todas as pessoas têm utilizado esse meio de comunicação e entretenimento de maneira inteiramente correta e segura? Será? Então, essa pergunta aqui deve ser respondida ao longo do texto. E essa pergunta é uma pergunta retórica, porque faz com que o leitor fique pensando se realmente as pessoas fazem isso de maneira correta. Então, quando você vai apresentando durante seu texto, no desenvolvimento aqui, argumentos sobre que eles fazem essa utilização corretamente ou erroneamente, o leitor vai se identificando com o texto. Então, aí há um processo de interação entre escritor, leitor, locutor e interlocutor, tudo bem? Mas é importante que você responda essas perguntas. Então, aqui nós temos um outro tipo de introdução que ele apresentou, que é a introdução básica, com definição ou contextualização. Observe que esse tipo de introdução é aquele que eu mais trabalhei com vocês em sala de aula, tudo bem? Assim, cada professor tem a sua forma, né, o seu jeito de ensinar. E eu, na minha concepção, acredito que esse tipo de introdução seria a mais completa, assim que você possa trabalhar. E se você desenvolver bem essa introdução, é muito difícil que você cometa erros de fuga ao tema, tudo bem? Vamos ver aqui por quê. Então, nessa proposta de introdução, uma determinada palavra-chave do tema é definida, de modo a contextualizar o assunto previamente à exposição da tese e do tema. É recomendado, no entanto, que não se faça uma contextualização muito extensa, pois é necessário dar prioridade à argumentação. Então, observem aqui, nesse caso, que apresentou o tema Os Riscos do Mundo Digital. Então, aqui ele vai fazer a contextualização, né?
ele faz primeiro uma afirmação que a partir da terceira revolução industrial, o mundo digital começou a ser planejado e difundido, aquele meu tópico frasal que eu sempre falei para vocês. Depois ele contextualiza de forma muito breve, beleza? Porque o restante deve estar onde? No desenvolvimento. Então, contextualização. Após a Guerra Fria, com a expansão da internet, ele se tornou acessível a milhões de pessoas em vários locais do planeta. Ponto. Seguida. Agora ele vai concluir o seu parágrafo, a sua introdução. Como todo veículo de informação que pode ou não ser influenciado por ideologias, há perigos na internet e é preciso muito cuidado para utilizá-la da maneira desejada. A partir disso, ele vai trabalhar aqui 2 parágrafos que vai desenvolver o seu assunto, esse tema, beleza? Com argumentos que possam apoiá-lo na sua tese lá defendida, no seu tópico frasal, que eu falo que sempre deve ficar na primeira parte do parágrafo, beleza? E depois ele conclui sua redação. Então é o seguinte, olha só, é possível adotar introduções menos ortodoxas na dissertação, né? Menos utilizadas. Vamos lá. Deve-se, no entanto, tomar o devido cuidado para que não se comprometa a linguagem e os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Aqui ele fala que a competência 2 estimula o candidato a fazer uso de diversas áreas do conhecimento, a apresentação de um repertório cultural vasto que fuja do senso comum, torna-se um diferencial na avaliação do candidato. Veja alguns exemplos de como trabalhar isso na introdução. Então aqui é um método menos ortodoxo, né? Então nesse caso observem o seguinte, que ele vai utilizar metáforas, tá? Eu acredito que para que você faça uma introdução nesse modo aqui, você tem que ter um conhecimento muito grande de linguística e também de figuras de linguagem. Vamos ver o seguinte, ele fala que a língua é fluida. Então, quando ele fala que a língua é fluida, ele já faz uma observação aqui de teóricos da linguagem, né, e sociólogos também, beleza? Como um curso de água, a língua refaz seu leito de acordo com as circunstâncias, como um rio, comparações, né? Na época da seca, a língua pode interromper sua vazão para, na estação das cheias, retomá-la, inundando o que estiver em seu caminho. Qualquer iniciativa que pretenda conter ou expandir a vazão de uma língua deve partir de sua nascente, a cultura de seus falantes. Então, observe que a introdução foi construída com base em metáforas, o que constitui um recurso interessante. No entanto, deve o candidato manter uma abordagem objetiva ao longo do texto, de modo a não tornar o texto predominantemente subjetivo, comprometendo assim as características de composição do texto dissertativo argumentativo. No meu caso, eu prefiro fazer um texto mais objetivo do que utilizar figuras de linguagem. Eu acredito que você pode se perder no meio das suas metáforas e você pode conseguir não voltar mais para o objetivo do seu texto dissertativo. Tudo bem? Aqui nesse caso, observe que ele citou Monteiro Lobato, né, e ao introduzir esse texto, o candidato demonstra certo domínio cultural como elemento de contextualização para sustentar a sua tese. Tudo bem, então é importante sim apresentar um teórico, uma referência, né? Você não pode abusar muito disso, apresentar vários teóricos, 2, 3, 4, porque nesse caso você começa a comprometer o seu texto apenas em abordar teóricos e o seu argumento começa a ser deixado de lado, tudo bem? Porque não é um texto, vamos dizer que só comenta-se sobre, né? Você vai dissertar sobre. Então, quando eu utilizo muito teórico como referência, meu texto deixa de ser dissertativo, né? E passa a ser praticamente um ensaio. Um ensaio é um tipo de texto que você vai escrever sobre o posicionamento de um determinado autor, o que não é o caso. Então, uma citação ali excelente, 2, muito bom, 3 já é demais, já é desnecessário. Então, se atente quanto a isso e tenha cuidado com as suas referências. Quando você for citar alguém, tenha muito cuidado para que sua citação esteja correta, tudo bem? Então, tem aqui o último exemplo aqui de uma introdução, vamos ler aqui. O trabalho, talvez a maior invenção de todos os tempos, remonta às eras mais antigas, tornando-se, depois de todas as modificações, intrínseco ao ser humano. Da pedra lascada ao bronze, ou da máquina a vapor à robótica, a atividade persiste em evoluir e se adaptar às necessidades de cada época. Foi essencial em Roma, por exemplo,
com a escravidão e continua sendo mesmo com o baixo salário da maioria no mundo globalizado atual. Apesar das particularidades e crueldades de cada período, o princípio é o mesmo: o trabalho é a base das relações mundiais. Então, nesse caso, em sua introdução, o candidato se utiliza da contextualização histórica, fundamental na análise de temas dissertativos. O repertório cultural apresentado fica muito evidenciado com a utilização desse recurso. No entanto, o aluno deve tomar o devido cuidado de não digredir muito, fugindo assim à proposta de análise do tema em questão. Então, quando você faz uma análise muito grande, é muito interessante aqui o conhecimento que essa pessoa tem, né, sobre diversos fatos aqui históricos. É interessante isso. Mas, lembrando que o texto é dissertativo, né, não é uma dissertação histórica, mas sim dissertativo argumentativo. Então, o contexto tem que ser apresentado, sim, de forma muito breve e sucinta, para que não atrapalhe os seus argumentos e não confunda o leitor. Tudo bem? Então, façam a atividade de vocês aí para a sala, tá? A questão 1, 2, 3 e 4. Vamos ver se tem a questão 4 aqui do lado. Não tem, né? Então, façam aí a questão 1, 2 e 3. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí nessa questão de introdução de redação. Já fizemos bastante isso em sala de aula, já cobrei bastante dissertações de vocês. E então fiquem com esse conceito para vocês, tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!